Olá, seja bem-vindo a mais uma aula. Na aula de hoje eu vou falar sobre os peelings, como que agem os peelings químicos. Então, hoje será uma aula diferente, eu mudei o formato da nossa primeira aula. Hoje eu quero compartilhar a minha tela aqui do computador, compartilhar com você uma apresentação em PowerPoint. Então, vamos lá que eu vou compartilhar aqui a tela do meu computador. Ótimo, já estamos aqui. Então, antes de começar, claro, eu quero falar um pouquinho sobre a minha experiência. Na primeira aula, eu contei um pouquinho do meu histórico sobre peelings, como que eu atuei aí, qual que foi o meu histórico com peelings e como que foi o meu histórico lá no início de carreira. Atualmente, o que que eu faço? Como que é o meu desenvolvimento na estética? Então, eu sou pós-graduada em estética, em farmácia estética, sou farmacêutica, bioquímica, além de técnica esteticista. Como técnica esteticista, eu já atuo há 18 anos, desde 2003, foi quando eu fiz o curso no SENAC, concluí esse curso no SENAC, e depois disso eu fui fazer faculdade de farmácia, então eu me pós-graduei em farmácia estética e atualmente eu tenho um espaço onde eu ministro cursos, treinamentos e também atendo como profissional. E por que eu quero falar isso para você? Porque esse atendimento, isso eu acabo não abrindo mão de atender os meus clientes, os meus pacientes, porque isso me traz uma segurança em trazer conteúdos aqui para você. Porque não adianta nada eu ter um currículo, estudar muito, pesquisar muito, se eu não tenho essa prática. Então, hoje, eu compreendo muito bem como que o que um esteticista ele passa em cabine, porque lá atrás foi o que eu passei. Ok? Então, eu consigo trazer isso com muita segurança para você. Claro que hoje a farmácia ela me ajuda muito, principalmente no desenvolvimento de formulações. Então, a área de cosmetologia me ajudou muito, ok? Então, vai ficar aí disponível no PDF se você quiser saber um pouquinho mais sobre a minha formação acadêmica. Mas como eu falei antes, eu volto a repetir aqui, eu acredito que não é importante só a formação acadêmica, mas sim a experiência para trazer conteúdo aqui para você. Bom, e aí, claro, eu quero falar um pouquinho, contar o histórico aqui sobre o tema peelings. É muito breve, é só para você entender de onde vem, de onde surgiu isso. Então, peeling não é um termo muito recente, então, na verdade, assim, o termo peeling, ele deriva do inglês, que quer dizer to peel, significa descamar. Nem sempre todos os peelings descamam, como nós vamos conversar aqui, mas ele deriva do inglês to peel, descamar, que foram assim que foram aplicados os primeiros peelings que se tem notícia na história. Então, os primeiros peelings que nós ouvimos falar quando pesquisados em literatura foram os peelings de fenol, isso em 1903. Então, falando um pouco mais aqui sobre peelings, não é algo tão recente, ok? Então é algo muito antigo. Porém, a era moderna em que os dermatologistas começaram a utilizar isso em consultório, utilizar em concentrações menores, isso ocorreu em 1986. E de lá para cá, claro, a cosmética ela vem sendo muito desenvolvida nessa área e hoje nós temos diversos tipos de ácidos utilizados inclusive em cosméticos. E aí, falando um pouco de peelings, qual que é o objetivo? Quando eu falo em peelings, por que eu faria um peeling numa pele? Qual que seria o objetivo dele? Então, claro, primeiramente promover a esfoliação, nós vamos remover as camadas da pele, mais de modo controlado, ok? Então, as camadas da nossa pele. Posso obter também uma regeneração do tecido epidérmico. Ah, mas peeling regenera? Sim, peeling ajuda na regeneração
da epiderme e também da nossa derme. Alguns peelings eles vão atuar no rejuvenescimento, melhora de colágeno, que está lá na nossa derme, essa síntese. Ele vai aumentar, como eu já falei, mas claro, vou repetir aqui, a biossíntese do colágeno e ele também vai promover um clareamento cutâneo. Então, antes de continuar, eu quero colocar aqui um ponteiro. Quem me conhece sabe que eu gosto de vez em quando de escrever aqui na tela, de fazer alguma anotação. Então, eu vou colocar aqui um ponteirinho, que aí eu me sinto mais à vontade de seguir com a aula aqui com você. E claro, se eu precisar fazer alguma anotação, eu já aproveito para anotar. Peeling químico tem contraindicações? Tem. Lembrando aqui que apesar de existir no mercado alguns peelings chamados naturais, eles também têm contraindicação. Mas, claro, sobre os peelings naturais, eu vou deixar, vou disponibilizar para você uma aula exclusiva sobre esse assunto, ok? Porque senão mistura, vira uma bagunça, aí a gente não sabe mais, você não vai saber mais do que eu estava falando. Então, cada assunto eu vou colocar numa aula específica. Então, aqui hoje nós estamos focando nos peelings químicos. Bom, quais são as contraindicações de uma maneira geral? É claro que cada ácido ele tem as suas particularidades e além das contraindicações gerais, nós temos contraindicações específicas. Então, aqui, gravidez. Por que gravidez? Bom, em geral, na estética, a grávida, ela passa por várias situações. Tem alguns peelings, como o ácido retinóico, que ele pode sim causar um problema muito sério na gravidez, inclusive de má formação, porque ele tem uma absorção sistêmica. Apesar da concentração na pele ser muito pequena, pode causar sim, de repente a gente pode ter aí uma pequena absorção e não existem estudos. Então, tudo aquilo que não tem estudo em gestante, que é a maioria das coisas, nós não fazemos, ok? Então, gestante não é o momento durante a gravidez, não é o melhor momento para se fazer peeling, seja ele de qualquer tipo, inclusive os naturais, ok? Então, eu preciso passar isso para você. Precisa de autorização médica, sempre. Mesmo que seja uma limpeza de pele, você precisa ter cuidado durante a gestação, ok? Porque essa pele fica mais sensível, nós temos algumas mudanças hormonais específicas na gravidez, então você precisa ter cuidado. Diabetes. Diabetes, se tiver descompensada. Então, apesar de ser aqui uma contraindicação, é assim, se o diabetes estiver descompensado. Lesões cutâneas. Então, se eu tenho irritação nessa pele, se eu tenho qualquer lesão que possa comprometer, então não vou fazer um peeling em cima dessa pele, ok? Porque eu posso piorar. Eu posso aumentar a irritação, eu posso aumentar aí o problema dessa lesão cutânea. Lúpus, principalmente eritematoso sistêmico, que forma um tipo de eritema, um tipo de lesão na face, na pele. Então, não é indicado fazer peelings, principalmente os químicos. Herpes ativo, por quê? O herpes, quando você fizer um peeling e tiver uma lesão herpética no local, você pode ter um aumento desse herpes, inclusive na face. Então, se a pessoa tiver com herpes ativo, não faça nada que possa agredir essa pele. Lactantes, dependendo do peeling. Como eu falei para você, tem alguns peelings que não são proibidos. Inclusive, eu faço muito peeling em pessoas que estão amamentando, ok? Claro que com liberação médica, mas alguns não têm contraindicação. E qualquer estado patológico, qualquer doença que possa interferir na cicatrização. Então, isso é muito importante. Problemas que interfiram em cicatrização pode comprometer aí o seu resultado. E aí, primeiramente, antes de continuar essa aula, os peelings químicos. O que eu vejo hoje, gente? Aí eu preciso abrir o meu coração aqui com você. Eu vejo que hoje os peelings têm se vendido tanto peelings naturais, alguns peelings que é para todo mundo, e isso não existe. Eu preciso falar isso para você aqui. Não existe peeling para todo tipo de pele. Eu fiz, inclusive, recentemente um vídeo explicando isso.
tá? Sempre nós temos particularidades, ok? E aí, os peelings químicos, pelo nome químico, dá uma sensação de que é uma coisa ruim, uma coisa criada em laboratório, sei lá, uma molécula que alguém inventou, uma química que vai queimar a pele. Quando você ouve esse nome, às vezes não para você que é profissional, mas para uma pessoa, para um leigo, pode entender como químico algo ruim. E aí vamos desmistificar, vamos aqui desmistificar, por favor, essa informação. Bom, os peelings, eles têm classes, e cada classe tem uma particularidade, ok? Então, eu vou falar aqui de 3 classes que são as mais utilizadas. Então, anote isso, essas 3 classes, elas são as mais utilizadas em cosméticos e principalmente na estética. E aí, essas 3 classes de peeling que eu vou falar são peelings orgânicos. O que significa um peeling orgânico? Ele é extraído de componentes da natureza. Então, não é algo que eu pego uma molécula, vou lá e crio no laboratório. Claro que tem modificações químicas, ok? Para eu extrair essa molécula específica que vem da natureza. Mas cada peeling, ele é extraído de um determinado... de algum componente natural, ok? Então, isso nós vamos discutir, continuar discutindo ao longo desse workshop, mas eu quero que você tire isso da sua cabeça achando que peeling químico é ruim. Peeling químico é um peeling que vai te ajudar muito na estética, muito. Em algum momento você vai usar, seja num sabonete, seja num peeling, seja num preparo, numa máscara, você vai usar algum desses peelings que eu vou falar aqui com você. Então, vamos falar aqui o que são classes, ok? Como que é essa divisão dos peelings que nós utilizamos. Primeira classe, nós temos os alfa-hidroxiácidos. Ah, minha canetinha, eu vou conseguir aqui trabalhar com ela. Primeira classe, alfa-hidroxiácidos. E aí, nos alfa-hidroxiácidos, o que significa um alfa-hidroxiácido? Aqui isso não tem importância nenhuma, ok? Você só precisa saber a classe. Mas, se você quiser aprofundar um pouquinho mais, eu vou explicar o que é essa classe. Deixa eu só apagar, porque agora eu borrei tudo aqui. Vamos lá, deixa eu pegar uma borracha. Eu vou apagar aqui e vou pegar meu ponteiro aqui de novo. Venha, ponteiro. Ok. E o que é um alfa-hidroxiácido? Isso tem a ver com a ligação da molécula desse ácido, em que eu tenho um grupo OH, que é conhecido como hidroxila, ligado num carbono que é chamado de carbono alfa. Ah, professora, mas para que serve essa informação? Para nada, só para você saber que devido a essa ligação desse ácido no carbono alfa, o que eu vou ter? Um alfa-hidroxiácidos. E aí eu tenho também o carbono beta, ok? Ele tem mais uma ligação aqui. E aí eu tenho a hidroxila, o grupo de hidroxila ligado no carbono beta. E aí, o que vai acontecer quando eu tenho isso? Então, eu vou ter um beta-hidroxiácido. E aí, falando aqui dos alfa-hidroxiácidos, quais ácidos que são dessa classe? O glicólico, o mandélico, o lático, o cítrico e tem alguns outros, mas esses são os mais utilizados na estética para várias queixas, inclusive o clareamento. Deixa eu apagar aqui a nossa baguncinha que eu fiz. A nossa não, a minha bagunça. Então, eu vou apagar aqui, porque senão pode ficar confuso aí para você visualizar. Pronto. Voltando aqui com o meu ponteiro, vamos lá. Então, aqui, esses peelings, eles são os mais utilizados, os mais conhecidos em cosméticos, na dermatologia, são os mais utilizados hoje para quase tudo, são os alfa-hidroxiácidos. Inclusive, produtos dermocosméticos que nós compramos na farmácia, que são clareadores, em geral, eles têm algum ou mais, um ou mais alfa-hidroxiácidos. E aí nós temos os beta-hidroxiácidos, o principal aqui, que é o ácido salicílico. Ok? O ácido salicílico também é muito utilizado em sabonetes. Ele é muito utilizado
produtos cosméticos para controle de acne, para clareamento. Então, ele é um coringa, ele é muito, muito utilizado tanto na estética quanto na dermatologia, ok? E também nós temos o grupo dos polihidroxiácidos. Por que polihidroxiácidos? Porque ele tem muitas hidroxilas, então ele é um poli de muitos, ok? Então, são muitas hidroxilas ligadas aos carbonos. E qual que é a vantagem desse peeling, dos peelings de polihidroxiácidos? São peelings altamente hidratantes. Eles têm uma afinidade muito grande com água, então eles trazem uma hidratação muito grande para a nossa pele também. São peelings que são pouco irritativos. Qual a vantagem disso? Peles sensíveis, pele com rosácea, então são peelings muito bem-vindos. Quais são os principais? A gluconolactona e o ácido lactobiônico, que é um derivado da gluconolactona ligado a um açúcar, ok? Então aqui desmistificamos essa questão que peeling químico faz mal, é ruim, não é nada disso. Tira isso da sua cabeça. E as outras classes? Nós temos aqui os retinóides. Retinóides o que são? São derivados da vitamina A. E nós temos dois tipos de retinóides muito utilizados. O ácido retinóico, que é a forma ácida da vitamina A, ele penetra rapidamente, ele tem alta afinidade pela pele e faz um efeito descamativo. E nós temos o retinol, que ele não é ácido, que ele tem propriedades de afinidade também, e ele se transforma, ele é biotransformado em ácido retinóico. Quando ele entra ele penetra na nossa pele, ele é transformado em ácido retinóico. Só que o retinol, ele é liberado para cosmético e o ácido retinóico, ele não é liberado, ok? E hoje, claro, depende da classe profissional que pode ou não trabalhar aí com ácido retinóico. O que eu vejo na prática é que todo mundo trabalha com ácido retinóico. Hoje, se você quiser comprar ácido retinóico na internet, você consegue comprar ácido retinóico. Então, é claro, o ácido retinóico, ele é ruim? Não, é um excelente peeling, mas tem que saber trabalhar com ácido retinóico. Tem algumas particularidades e aí, durante a aula, eu vou falar para você quais são essas particularidades. E nós temos um derivado do ácido acético, que é o ácido tricloroacético. Bom, por que ele tem esse nome? Porque ele tem 3 moléculas de cloro, 3 átomos, moléculas não, 3 átomos de cloro ligado a uma molécula do ácido acético, eu ia falar tricloroacético, não, apaga. Do ácido acético. Então, são 3 cloros, 3 átomos ligados à molécula do ácido acético. E qual que é a diferença desse peeling para os demais? Ele é um peeling corrosivo, ele faz coagulação de proteínas, então ele faz uma espécie de uma necrose de proteína. Isso é ruim? Não, se você souber trabalhar, não é nada ruim. Ele é muito descamativo, ele promove assim uma descamação intensa, renova a pele, ele rejuvenesce, ajuda muito no rejuvenescimento, porém é um peeling que tem cuidados muito específicos. Se você não souber trabalhar, você tem um risco altíssimo de manchar a pele do seu cliente ou do seu paciente. Então tem que tomar cuidado aí com esse peeling de ácido tricloroacético. Bom, e aqui, claro, tem essa tabelinha, não se preocupe, o PDF vai ficar disponível para você. Essa tabelinha são os ácidos mais utilizados. E aí, nós temos o glicólico, que eu falei lá para você, que pertence à classe dos arrás. De onde que o glicólico é extraído? Da cana-de-açúcar. Lembra que eu falei que são os arrás, os betas e os polihidroxiácidos, eles são peelings orgânicos, ou seja, extraído da natureza? Então, o glicólico é extraído da cana-de-açúcar. E ele é excelente para fazer a renovação celular do extrato córneo. E ele também faz estímulo dérmico, porque ele tem afinidade por água, ele traz hidratação. Então, ele ajuda também no rejuvenescimento.
Mandélico, não se preocupe, porque essa tabelinha, falando aqui também, vou sumir um pouquinho, falando aqui também das indicações, essa tabela vai ficar aí para você, ok? Porque se eu for falar tudo, todo esse conteúdo, a gente não sai daqui hoje. Então, é algo que você pode ler, porque essa tabela estará disponível, as indicações. E aqui, claro, como o nosso tema são peelings clareadores, eu estou focando nos peelings que agem no clareamento também. Nós temos o ácido mandélico, e aí o mandélico, ele também é um alfa-hidroxiácido, e de onde que ele é extraído? Das amêndoas amargas, mais um produto da natureza. O ácido lático, ele é extraído, ele é derivado da fermentação do leite. Onde que nós encontramos naturalmente o ácido lático? No iogurte, você consegue encontrar lá uma concentração alta de ácido lático. E aí, claro, nós temos o ácido salicílico, que é o beta-hidroxiácido, e ele é extraído de onde o salicílico? Da casca do salgueiro. Ele é um anti-inflamatório, antibacteriano, ajuda no clareamento. Mandélico, ele também ajuda muito. É um ácido coringa, você precisa ter um mandélico aí no seu consultório, na sua cabine, na sua clínica. Precisa ter um mandélico. Ácido coringa. E nós temos aqui a gluconolactona. A gluconolactona, ela é um ácido polidroxiácido. Então, ela tem muitas indicações. Tem alto poder hidratante, mais suave que os alfa-hidroxiácidos, então não causa aquela irritação na pele. Quando você passa, você já vê uma melhora dessa pele sem nada, sem irritar, sem coçar, sem nada. Pode ser usada também em regiões sensíveis, como a área dos olhos, a região de rugas nessa região, e também a área de lábios, para trazer hidratação nessa área. E aqui os ácidos, continuando os ácidos mais utilizados, nós temos outras classes aqui. Então, nós temos o ácido tioglicólico, que é um alfa-hidroxiácido, ele quela ferro. O que significa isso? Ele vai lá e sequestra o ferro. E ele vai diminuir a hiperpigmentação causada por hemosiderina. Esse daqui, eu vou sair daqui, senão você não vai conseguir visualizar. Bom, esse ácido tioglicólico, ele é excelente para olheiras vasculares, é tratamento ouro para olheiras e também para manchas pós-procedimentos invasivos. Então, aquelas manchas que às vezes acontece de ficar um vasinho, de manchar esse local devido ao extravasamento sanguíneo. Então, vou dar um exemplo, secagem de vasinhos, conhecido como PEN, procedimentos em microvasos, ok? Invasivo em microvasos. Então, esse ácido tioglicólico, ele é excelente também para esse tipo de mancha, mancha causada por alguma lesão, algum vasinho que estourou. E aí nós temos aqui o ácido azelaico. O ácido azelaico, ele é pouco falado, que é conhecido como azelã. O que você mais vai encontrar na estética é a azeloglicina, que é o ácido azelaico, ele é transformado, ligado a um açúcar, e aí ele fica menos irritativo. Porém, ele é muito bom, o ácido azelaico, ele é muito, muito bom. Ele é o inibidor competitivo da enzima de oxirredução. O que significa isso? Ele tem ação antioxidante, ele atua, ele vai inibir a tirosinase, ela vai atuar convertendo a tirosina e isso vai atuar na síntese da melanina. Ok? Então, a partir da tirosinase, dessa enzima, é que nós teremos a formação aí da melanina. É uma das etapas. Então, o ácido azelaico, ele vai lá e inibe a nossa tirosinase. A maioria dos nossos despigmentantes atuam dessa forma. E claro, mais para frente eu vou falar aí para você como que funciona isso. Mas calma, hoje eu estou falando dos ácidos, porque senão vai começar a misturar aí as informações e não fica legal. E aí o azelaico, ele é pouco difundido, mas a azeloglicina, ela tem uma ação muito semelhante e ela é muito utilizada como despigmentante. Aí nós teremos o ATA, opa, desenhei errado aqui. Temos o ATA,
que é aquele peeling que eu já falei para você, né, da classe dele, que ele é um tricloro acético ligado ao ácido acético, e ele é muito potente, então ele vai necrosar parte ou toda a nossa epiderme, mas ele tem várias indicações, então para fotoenvelhecimento, melanose solar, que são aquelas manchinhas, inclusive em mãos, em face, ele é muito bom, dá para fazer pontual. E para melasma com restrições. E aqui quando eu coloco restrições, por que tem restrições? Por causa de fototipo, ok? Então a gente precisa aí saber trabalhar com ATA. E nós temos, claro, o ácido retinóico, que ele é um retinóide, ou seja, extraído lá da vitamina A, e ele vai ajudar no clareamento, ele age em receptores específicos que vão inibir a nossa melanogênese, formação da melanina. Então, ele é um ácido muito, muito bom para o clareamento. Ele faz uma renovação celular, ele descama, é descamativo. E isso ajuda a eliminar aquela melanina de depósito que está lá na nossa epiderme. E, claro, ele é um excelente clareador, atua no fotoenvelhecimento, então ajuda a rejuvenescer a pele. Pode ser utilizado para aquelas manchas de acne, enfim, é um ácido muito, muito bom, porém precisa saber trabalhar com ácido retinóico. Isso eu sempre falo, precisa, nada está proibido. E tem uma frase na farmácia que fala o seguinte, que tudo é veneno, tudo é remédio. A diferença entre o veneno e o remédio é a dose. Então, se você souber trabalhar, você terá sucesso. Se você não souber trabalhar, com certeza você terá problemas, ok? Então, a gente precisa saber trabalhar com alguns ácidos que são mais inflamatórios. E agora, eu quero falar dos fatores que influenciam na ação dos peelings químicos, ok? Para que você tenha a ação do peeling. O que você precisa pensar? Então, lembra que eu falei que a diferença, existem algumas diferenças entre os peelings manipulados e industrializados, quando nós falamos em concentração, pH. Então, a concentração, pH e o tempo de aplicação e as camadas, eles podem ser fatores que vão influenciar se o seu peeling penetra mais ou se o seu peeling penetra menos, ok? Então, anota isso daí. A concentração, o pH, o tempo e as camadas, eles podem influenciar na penetração do seu ácido. E claro, tem ácido que eles são a concentração todos, ok? Então anota isso aí. Concentração todos os ácidos. Ou seja, quanto maior a concentração, o que significa concentração? Vamos lá. Vamos pegar uma xícara e colocar lá sal na água. Se eu coloco uma colher, fica uma quantidade salgada. Se eu coloco 2 colheres, mais salgado. Se eu coloco 3, mais salgado ainda. Conforme eu vou adicionando sal, essa água não vai ficando cada vez mais salgada? Por que acontece isso? Porque eu estou aumentando a concentração de um determinado produto. Com ácido não é diferente, ok? Então eu tenho o ácido base, normalmente ele vem um pozinho, e aí eu faço a diluição. Quanto mais, quando a quantidade é maior desse ácido, o que vai acontecer? Eu aumento moléculas. Então, ele vai ter uma ação corrosiva maior. Eu preciso falar isso porque você pode trabalhar com diferentes concentrações, porém também você precisa saber trabalhar com essas concentrações. Quanto menor a concentração, menos corrosivo, menos ácido, menos ação, menos penetração. Quanto maior a concentração, eu aumento aí esse poder desse ácido. E o pH? O pH ao contrário, ok? Quanto menor, e aí, claro, eu vou ter que falar aí da escala do pH, não vou voltar nessa aula, mas o pH, quanto menor o pH, mais ação tem esse ácido. Mas aí tem um detalhe. Quando esse peeling, ele é dependente de pH.
Ah, Vanessa, mas o que significa isso, dependente de pH? Tem peeling que não é o pH dele, da fórmula dele, que vai influenciar. Ele não tem essa potência de acordo com o pH. E tem peelings que sim, que quanto mais ácido, ou seja, menor o meu pH, mais ele é corrosivo. Ok? Então, os alfa-hidroxiácidos, então anota isso daí. Todos os alfa-hidroxiácidos, eles são dependentes de pH. Quanto menor o meu pH, mais ele vai penetrar. Mais ele vai ser irritativo, mais ele vai penetrar. E o tempo de aplicação? Isso também. A maioria dos peelings, o tempo de aplicação, ele vai sim interferir. E tem um específico que ele vai depender não só do tempo, mas da camada. E qual que é esse peeling? É o ATA. Ele seca, ele faz a ação, ele para a ação dele. E quanto mais camadas eu aplico, ele vai aprofundando, independentemente de concentração. Então, vou dar um exemplo. Eu posso ter um ácido tricloroacético a 10% e conseguir fazer um peeling médio e até um peeling profundo se eu passar muitas e muitas camadas, porque ele vai aprofundando. Então, precisa ter aí, precisa ter esse conhecimento quando nós falamos de ácido. E aqui eu vou deixar essa tabelinha com os peelings. Se ele é dependente, qual que é o pH ideal na formulação. E claro, por exemplo, se eu quero que esse peeling aprofunde mais, penetre mais rápido, não aprofunde mais, mas que ele tenha velocidade. Então, aqui quando eu falo de pH, não falo só da capacidade, eu falo de velocidade. Então, apliquei, eu quero que isso tenha uma ação rápida, pH menor, então o glicólico a 2%, ele tem aí uma penetração rápida. Qual que é o ideal para se trabalhar com o glicólico? O pH 3, ok? Vou colocar aqui, ó, pH 3 é o ideal quando eu vou fazer um peeling. Qual que a indústria trabalha em geral? Em 4. Ele penetra bem devagarinho, por isso que eu deixo um tempo maior. Eu preciso deixar aí de 10, 15 até 20 minutos. Tem peeling que a pessoa vai embora para casa, porque ele penetra mais devagar devido à concentração baixa e ao pH que é alto. Mandélico. Mandélico para peeling pH 2, excelente, mas eu posso, se eu quiser ter segurança, um pH 3. Lático, 3,5. Salicílico, 3. Gluconolactona, aqui eu tenho uma exceção. Apesar de ser um polihidroxiácido, a gluconolactona ela é muito hidrossolúvel, tem muita solubilidade em água. E ao contrário dos demais ácidos, o pH, nesse caso, ele precisa ser alto. Então, ele precisa ser em torno de 4 a 4,5 para que você tenha efeito desse ácido. Então, só esse daqui, vou grifar aqui, é uma exceção. Então, anota isso daí, porque a gluco ela é uma exceção. O ácido retinóico, ele é tempo dependente. E aí você me pergunta, professora, mas o ácido ele não precisa ter um pH ácido? Em geral tem, mas isso tem a ver com a formulação, com a estabilidade do produto. Aí aqui o retinóico ele não tem a ver com ação na pele, ok? Para ação na pele, tanto faz. Se o pH é em torno de 4, de 3, tanto faz. O pH de estabilidade dele é o pH da fórmula, não é o pH para ação na pele. A gente precisa definir aí e ter essa diferença entre uma coisa e outra. Ok? E aí o ATA, como eu já falei para você, que é o ácido tricloroacético, ele é camada dependente. Ah, mas e o tempo? O tempo também, claro, se eu for deixando esse ATA aí agir na pele, ele vai penetrando mais rapidamente. Aliás, mais rapidamente não, ele continua penetrando. Porém, o que mais tem a ver com a ação dele é a camada. Porque ele vai, quando ele começa a atingir a profundidade dele, o que vai acontecendo com o ATA? E quem está no meu curso teve a oportunidade de ver a aula, que eu tenho uma aula específica aqui do ATA, quando ele vai aprofundando, ele vai formando um frost.
E aí, mais para frente, eu vou mostrar aqui que é o frost. O frost é a coagulação da proteína da pele. E aí ele vai mudando de cor. E aí, quando acontece essa mudança do frost, que ele vai ficando branco, e aí ele vai mudando essa coloração, o que acontece é a penetração do áta. Então, por que eu falo que ele é um peeling que vende na internet, num peeling chamado peeling 3D? E eu preparei uma aula falando disso, de técnicas de aplicação, sobre o peeling 3D, para vocês entenderem que comprar um peeling desse na internet, principalmente a 35%, você pode estar dando um tiro no pé. Por que eu falo isso? Porque ele pode causar uma queimadura. Ele atinge um peeling profundo se você não souber trabalhar. E lembre-se, peeling profundo somente médicos podem fazer. Você precisa, às vezes, entrar com antibiótico, pode causar uma infecção, você pode causar uma queimadura. Então, é muito perigoso, tá bom? Então, isso é só para você ter uma noção do que acontece com o áta. Conforme ele vai penetrando, ele vai apresentando ali um frost que vai mudando de cor. E aí uma pergunta, o peeling clareia a pele? O que você acha? Será que clareia? Será que não clareia? Bom, em geral depende. Alguns peelings, eles vão promover uma renovação celular. Alguns não, a maioria promove essa renovação. O peeling é para isso. E aí eles vão afinar o extrato córneo. E outros ácidos, então vamos falar aqui de alguns ácidos, como o ácido mandélico, o azelaico e o retinóico, eles atuam diretamente na formação da melanina. Então, eles têm o que nós chamamos de ação direta. Então, ele vai lá onde ocorre a síntese da melanina e contribui, inibe ou inibe tirosinase. Ele atua em algum momento ali da síntese que vai ter ação direta, como despigmentante direto. Ok? Isso eu preciso passar para você, porque nós estamos falando aqui do tratamento clareador. E como eu falei lá atrás do frost, veja o que é o frost. Ele é a reação do ácido dos peelings químicos que forma esse chamado frost, que é a coagulação da queratina. Por que isso acontece, gente? Porque a nossa pele ela tem um mecanismo de defesa. Quando o ácido ele vai aprofundando, a queratina ela acaba reagindo com esse ácido, tentando neutralizar esse ácido. Nós temos uma defesa na tentativa de neutralizar o ácido. E aí ocorre essa precipitação, essa coagulação dessa queratina. E aí você consegue identificar ali aquele branqueamento da pele. Vamos ver aqui na foto que fica melhor. Então, esse branqueamento. Aqui eu tenho um peeling superficial, ou seja, toda essa epiderme, onde ocorreu o frost, ela vai desprender com o tempo. E aqui eu já tenho um peeling profundo. E aí você me fala, me pergunta, Vanessa, mas o áta, qualquer concentração, eu posso ter um peeling assim profundo? Pode, se você for aplicando camadas grossas e for aplicando, na hora que ele reage, ele pode aprofundar. E aí ele chega, ele necrosa parte da nossa epiderme, vai necrosar a nossa derme, vai chegar lá na derme reticular. Ok? Então, até risco de cicatriz você tem utilizando esse peeling. Por que eu preciso falar isso com você? Porque você precisa ter conhecimento antes de inventar aí, de sair aplicando peeling, ok? Tem que tomar cuidado. Então, é isso que eu queria passar para você hoje. Vou pedir, claro, se você gostou desse vídeo, não esqueça de curtir esse vídeo, isso ajuda bastante o canal do YouTube. O canal é um canal novo, mas é voltado para você, profissional de estética, que deseja ter mais conhecimento, ok? Então, você vai me ajudar muito curtindo esse conteúdo. Deixe o seu comentário, faça suas perguntas e, claro, obrigada, muito obrigada pela sua atenção e até a nossa próxima aula.